Vamos lá então, senhores, senhoras, muito boa tarde. Meu nome é Hugo Santos, eu sou diretor comercial aqui da Solid Corp. Nós vamos então iniciar a nossa palestra online desta tarde, nosso web meeting desta tarde. É um prazer estar com todos aí com a gente. A gente sabe aí que o web meetings tem sido uma excelente saída para distribuir conhecimento e conversar com todos os nossos clientes, parceiros e pessoas interessadas nos assuntos que a gente vem oferecendo aí conteúdo, ok? Gostaria de agradecer a Associação Comercial de Diadema, que está aqui em parceria com a gente, está desenvolvendo essa palestra. Foi uma abertura bem bacana deles, de divulgação para todos os associados, aí, né, todos os comerciantes e empresários do município de Diadema. Gostaria até de fazer uma pergunta aqui. Dos presentes, quem de vocês veio pelo convite que vocês receberam por e-mail da Associação Comercial de Diadema? Nós também divulgamos para a nossa carteira de clientes, né? Mas eu sei que houve uma divulgação maciça aí pela Associação Comercial de Diadema. Gostaria de perguntar, quem dos senhores e das senhoras aí ficaram sabendo da nossa palestra pela Associação Comercial? Legal. Albert, o João, bacana. Quem mais? Marcos, legal. O Pantaleão, eu acho que deve estar na minha carteira de clientes, né? Você deve ter um e-mail aí direto da Solid Corp, mas que bom que você está aí também, né? Foi uma coisa até que, assim, a gente abriu a Solid Corp, bacana. Então, assim, a gente abriu para os nossos clientes também, mas essa é uma iniciativa aí da primeira palestra online, do primeiro web seminário em conjunto com a Associação Comercial de Diadema, tá? Nós somos parceiros. E sabendo da notoriedade do assunto, nós decidimos fazer essa palestra. Olha só, uma coisa também que é legal, a gente acaba falando aqui, que a gravação deste evento será disponibilizada para todos os senhores. A gente sabe que nada é igual a poder interagir, a poder fazer perguntas, participar diretamente, né, ao vivo do evento, né? Nada substitui isso, mas a gente acaba disponibilizando essas gravações posteriormente para quem quer mostrar para um sócio, mostrar para um parceiro, mostrar para um funcionário, para um chefe a apresentação. Então a gente disponibiliza isso no nosso canal do YouTube, que eu vou colocar o endereço direitinho no final da apresentação. Tá? Então fiquem à vontade e faremos aí, então, um bate-papo bem bacana nesse sentido. Ok? E vamos disponibilizar. E como será a interação? Acho que o pessoal já pegou a dinâmica aí da interação, né? Como tem aí algumas dezenas aí de pessoas assistindo a apresentação, nós pegamos ou seja, vocês vão me ouvir, vão ver a apresentação e a gente se interage pelo chat. Como é que eu vou fazer? À medida que vai ocorrendo a apresentação, vocês fiquem à vontade de fazer as suas perguntas, ok? Se a pergunta puder ser respondida na hora de ser feita, eu responderei. Se não, se de repente for uma questão que vai ser respondida por um slide posterior, a gente aguarda um pouco, certo? E eu aviso, na medida do possível, a gente aguarda um pouco e respondo aquela pergunta no momento oportuno, ok? Se a pergunta não puder ser respondida nesse fórum, vocês podem ter certeza que a gente tem o cuidado de pesquisar as informações e responder para os senhores posteriormente. Tá bom? Todo mundo está querendo ir para o comércio eletrônico, né? Comércio eletrônico para empresas de varejo, principalmente para empresas de varejo, tem sido uma oportunidade clara de aumento de negócios, né? Ele tem chamado muito a atenção para todas as empresas de produtos e algumas de serviços, né? A possibilidade de vendas pela internet como aumento de negócios, como aumento do volume de vendas, né? Daí, então, todo o esforço das empresas em iniciar seus processos de vendas pela internet, né? Esse é o chamariz, esse é o principal chamariz da venda pelo meio eletrônico. Existem diversos outros que a gente acaba discutindo, a gente acaba descobrindo depois, né? Mas esse aí do aumento de negócios é o principal deles, né? Quanto a esse aumento e o porquê que a gente fica se sente tão
chamado para o comércio eletrônico? Então, por alguns motivos que, por exemplo, o EBIT traz para a gente. O EBIT é uma associação, uma das maiores associações de internet e vendas eletrônicas, e eles trazem algumas informações inclusive recentes. Por exemplo, as vendas de comércio eletrônico no Brasil neste ano podem chegar a 28 bilhões de reais. É um número expressivo, principalmente se tratando de um crescimento de 25%. Quer dizer, nós estamos no meio da crise e o mercado de vendas pelo meio eletrônico cresce 25%. Quer dizer, não existe expansão hoje próxima, certo, de um movimento como esse. Esses são números que o EBIT traz. A gente acaba desconfiando disso quando a gente vê o sucesso de algumas empresas pela internet, mas aí quando o EBIT traz essas informações, a gente fica ou seja, fica muito claro essa questão para a gente. Então, uma questão muito importante também que é o seguinte: são 35 bilhões de pedidos esperados esse ano. É muito pedido, certo? E aí a gente tem alguns mercados que estão puxando essa fila, né? Quando você olha aí, moda em primeiro lugar, eletro em segundo lugar e cosmético em terceiro lugar. É bem interessante quando a gente soma cosméticos e moda, né? Você tem aí um quarto do mercado está orientado para consumo de moda, acessórios e cosméticos. Quando a gente vê que esse mercado ele é composto na sua maioria por mulheres, né? Então a gente também entende aí um comportamento de compra muito interessante, né, do e-commerce no Brasil agora, dados fresquinhos aí, dados já de consolidação do primeiro semestre de 2012. De 2013, certo? No ano que nós estamos. Ok? Então isso já dá o tom aí do porquê que o comércio eletrônico tem sido aí um meio tão procurado pelas empresas para aumentar os seus negócios, certo? Uma coisa muito clara na venda pelo comércio eletrônico é que ele não tem muito fronteira, não. Nosso país é um país gigantesco, né? Já é um país continental, e a gente entende que com a disponibilidade dos meios de envio que a gente tem hoje, tanto de correio, com o Sedex, como de couriers especializados, a gente consegue atender o Brasil como um todo. E por que não dizer América Latina no mínimo, né? Hoje é muito claro que empresas se utilizam também do comércio eletrônico para atender países vizinhos. Também se utilizam do comércio eletrônico para atender clientes fora do país, né? Então, assim, aumenta os negócios em valor, aumenta os negócios, amplia os negócios com relação às fronteiras que a gente está acostumado, que a gente está preparado inicialmente para atender, certo? Essa é uma característica muito forte também do comércio eletrônico e que a gente precisa se atentar muito a ela, ok? Terceira questão, que é muito interessante do comércio eletrônico, e aí não só do comércio eletrônico, mas da internet como um todo, é que na internet você pode se apresentar não do tamanho que você é, mas do tamanho que você pretende ser, do tamanho que você gostaria de ser. Não é? Porque então a gente não depende de loja física, de local para atender cliente, o ambiente que você monta na internet, ele pode ser do tamanho que você gostaria de ser. E é independente se você é uma portinha com um estoquezinho, com um computadorzinho, você pode ser um lojão com grandes vendas e grandes movimentações na internet. Ok? Então, tudo que a gente vai olhar daqui para frente tem também como base essa questão de que pela internet você pode ser do tamanho que você desejar. E aí, então, a gente precisa já, desde essa questão, da questão anterior, de logística, né, de fronteira logística, e dessa, de tamanho de empresa, a gente precisa começar a quebrar alguns paradigmas e prestar atenção o quanto a gente precisa estudar a internet e o e-commerce, mas atuar nele de forma diferenciada. Isso a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, quando a gente trata de marketing. Vamos voltar um pouco para as bases do marketing, né? Para as bases, e aí tem duas vertentes que eu escolhi aqui para falar para vocês hoje. Uma é a vertente do que leva um cliente a decidir.
que são, aqui tem algumas, né? Quando a gente estuda marketing de uma forma mais aprofundada, existem diversas outras, mas a gente pode dizer que marca é uma questão que leva o cliente a decidir. Ou seja, tem clientes que compram determinados produtos de determinadas marcas, ou por confiança, ou por costume, ou por diversas outras coisas que também são amparadas pelos itens posteriores aí. Mas marca define compra. Parte das compras. Como indicação. Indicação define parte das compras, ou seja, quando eu tenho alguém na qual eu confio, que me indica um produto, me indica um serviço, a propensão de eu comprar esse serviço aumenta muito, certo? Então, ou seja, indicação, também como marca, são um dos fatores que levam o cliente a decidir sobre um produto, decidir sobre uma compra. Moda é claro e muito impactante em vendas pela internet, né? Então, ou seja, o que o mercado está dizendo que é bom, o que os consumidores estão dizendo que é bom, o que os formadores de opinião estão dizendo que é legal, né? Então, basicamente, quando a gente vê moda, a gente olha para formadores de opinião daqueles que fazem e do formador de opinião daqueles que usam, as celebridades, os astros, ou mesmo se eu gosto de comprar tecnologia, quem são as pessoas que eu olho para elas e, a partir da tendência de consumo delas, eu também gero a minha, certo? Necessidade. Necessidade, eu vou fazer um par aí entre necessidade e desejo. Hoje, no mercado de consumo que a gente vive, necessidade e desejo são duas coisas que elas se fundem e se confundem, né? Eu posso ter necessidade de compra, inclusive quando a gente fala de compra pela internet, de cosméticos especiais. Eu tenho cosméticos especiais, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cosmético especial hidratante, que ele é utilizado para fins até médicos, e tenho hidratantes que são utilizados para fins de rejuvenescimento. Então, são dois produtos parelhos da mesma categoria que servem uma necessidade e outro a desejo, né? E experimentação. E está aí a grande briga do e-commerce. Porque quando você tira do cliente a oportunidade de ter uma experimentação física com o produto, e sabendo que experimentação é um dos itens que compõem a matriz de decisão de um cliente, como você precisa então substituir essa experimentação para que o cliente tenha o mesmo nível de experiência para comprar o teu produto? E não só fique se embasando em todos os outros 5 itens aí da matriz de decisão, certo? Então a gente já vai falar um pouquinho sobre como é a experimentação para a internet. Uma outra matriz interessante de olhar quando a gente pensa assim dentro dessas bases de marketing, como o cliente decide, é como o cliente prioriza a análise de compra. A gente acha muitas vezes que o cliente só prioriza preço. E esse é um grande perigo, que a gente vai falar daqui a pouco também. Preço é somente um item da matriz que compõe a decisão do cliente, né? Procurar pelo menor preço. Quando a gente vê os esforços pela internet hoje no Brasil, principalmente no Brasil, eles são muito orientados pela compra do menor preço. Ou seja, eu vou na loja física, vejo o produto, depois compro na internet porque a internet é mais barato. Pesquiso na internet, nos meios de pesquisa de preço da internet, porque dá para baratear minha compra. Não é só isso a internet, a gente já vai falar os perigos sobre essa questão. Qualidade é outro. Muitas vezes eu já comprei esse produto em loja física, já tive uma experimentação para ele, tenho uma identidade de qualidade com esse produto e acabo comprando ele também pelos meios eletrônicos. Marca, de novo, aparece aí na nossa matriz, né? Ou seja, é muito fácil para mim decidir quando eu já olho para um produto e já me reconheço como consumidor daquela marca, como consumidor daquela empresa, né? Tempo de atendimento. Agora a gente já começou a entrar em itens que são fundamentais para a compra online. Hoje, empresas conseguem atender os seus clientes, sejam nos grandes centros ou seja em locais mais distantes, em tempos mais diversos. E principalmente o perigo, olhar pelo perigo da discrepância entre a informação que você coloca no teu e-commerce sobre prazo de atendimento e a informação que você coloca realmente o produto para o seu cliente. Ok? Então isso é muito sério, principalmente para produtos de valor agregado alto. Proximidade. Proximidade é uma ilusão.
Principalmente quando a gente olha em marketplaces, né, lugares onde você tem vários fornecedores de um determinado produto, as pessoas decidem por proximidade. Essa proximidade, pela internet, deveria ser um item pouco considerado. É lógico que ela influi em tempo e preço de frete, tudo bem. Mas dentro de uma composição de valores, uma composição, e não estou falando de composição de preços, tá, gente? Uma composição de valores, o item proximidade poderia ser menos considerado pelo consumidor se o fornecedor, se essa empresa que está vendendo, deixasse de forma transparente o seu atendimento em prazos conscientes e em preços de frete interessantes. E pós-venda. Tem muita gente que acha que porque você não consegue ter acesso físico, acesso presencial ao teu cliente, você não consegue dar o pós-venda para ele. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro porque você poderia orientar e acompanhar esse cliente justamente pelos meios eletrônicos aos quais ele se utilizou para comprar de você. Então, é um erro achar que não existe pós-venda em comércio eletrônico. Ok? Quando a gente, então, olha primeiro por essas bases naturais de marketing, a gente precisa olhar de volta, então, para o e-commerce e entender que a gente tem que pensar nas mesmas coisas, olhando pelo e-vendas. E-vendas, eu gosto de falar e-vendas, todo mundo fala e-commerce ou comércio eletrônico. Vamos pensar em vendas de uma forma mais abrangente. Porque comércio parece que o cara tem a obrigação de comprar de você uma venda muito fácil, o que nem sempre é verdade. Existe um processo de vendas. Existe uma metodologia, existe um caminho pelo qual o cliente passa para poder comprar de você. E são muito importantes a gente pensar neles, olhando pelo marketing básico e transportando isso para o mundo online. Okay? Os 3 primeiros, ambiente, design amigável, o teu site, o teu e-commerce, eles têm que estar de acordo com o mercado que você quer atender, com o tipo de pessoa que você quer atingir, trazendo informações claras de acordo com a cultura e de acordo com a tendência de consumo do teu consumidor. E aí, quando a gente vê uma diferença muito grande, podem perceber o que é um bom site de vendas de cosmético e o que é um bom site de vendas de de multimarcas, por exemplo. Tem uma tendência, o multimarcas ele sempre vai olhar por acesso rápido às informações. Já o de design, o design orientado para cosmético, por exemplo, ele vai ser orientado para um público mais feminino. Ou por que não cosméticos masculinos, mas orientados para o mundo masculino, orientado para dar visualmente uma experimentação do produto. O de cima aí, quando a gente fala de descrições, seja claro, mas dê detalhes. E dê detalhes sem ser chato. Porque a gente sabe que pela internet você tem uma questão muito interessante, que é o nível de rejeição das pessoas sobre a informação que você passa. Como é que é essa rejeição na internet? É o nível de paciência que você consegue ter, de atenção que você consegue ter do teu público, no momento dele ler, dele pesquisar, dele olhar por um conteúdo teu. Então você precisa ter chamariz. Por isso que a descrição do produto primeiro ela precisa ser clara. Depois que você seduziu os primeiros 3 segundos desse consumidor, depois você precisa dar detalhes sem ser chato. E aí tem toda uma forma de escrever que a gente vai falar um pouco dela daqui a pouco. Fotos, fotos e mais fotos boas. Façam suas fotos de produto com carinho. Porque foto na internet é uma coisa que vende muito, né? A experiência visual vende muito. Vamos sempre batendo ali o marketing básico com o marketing eletrônico. Se eu não posso pegar o produto, se eu não posso sentir a textura do produto, se eu não posso olhar de mais próximo o brilho do produto, eu preciso dar na foto a experiência mais próxima que eu puder do produto. Então não adianta tirar foto de qualquer jeito, não adianta tirar foto sem iluminação, não adianta tirar foto com uma máquina que te permita pelo menos um pouco de qualidade. Se o teu investimento não te permite fazer fotos em estúdio para o teu produto, ok, não vamos chorar por isso. Mas tenha cuidado com a apresentação visual que você dá no teu produto. Ok? Agora vamos falar de algumas coisas mais específicas quando a gente falar de divulgação de informações. Divulgação de informações pela internet.
Quando a gente fala de marca, como é que eu desenvolvo minha marca pela internet? Você tem que dar conteúdo para o teu cliente, certo? Tem duas questões ali. Se você vende produtos de marcas conhecidas, você precisa dizer para o teu público que você vende aqueles produtos da marca conhecida. Se você está desenvolvendo a tua marca, aí mais ainda, você precisa desenvolver meios, usar e abusar de redes sociais, de blogs. E aí a gente olha de forma muito clara para marketing de conteúdo. Quando a gente tem quando a gente consegue transportar para o cliente informações claras sobre o nosso produto e o ambiente do nosso produto, sobre aplicações do nosso produto, a gente está também agregando nesse processo a experiência de produto que ele não vai ter por conta do meio eletrônico. Quando eu falo do meu produto, deixo outras pessoas falarem do meu produto. Quando eu digo de aplicações desse produto, trago matérias instrutivas, eu estou dando esse contorno de experiência de produto que eu não vou poder dar para o meu cliente no ambiente, por conta do ambiente online. Indicação e qualidade. Permita e, mais que isso, incentive comentários. Abrir comentários no teu e-commerce é ganhar um bando de vendedores em seu nome. Se o teu produto for bom. Se o teu atendimento for bom. Okay? Então, permitir que as pessoas comentem o teu e-commerce, comentem os seus produtos, pode te trazer um aumento mais que experimentação, mas de confiança no teu produto. Isso é muito importante você deixar abrir. Às vezes a gente vê um erro. Muitos e-commerces que não permitem comentários de produtos são um erro. São um grande erro. É lógico que isso tem que estar alinhado ao fato de você atender bem os seus clientes. Certo? Vamos lá. Moda. Tem que estar antenado com a moda. Tem que estar antenado, principalmente se o teu site é específico de cosméticos, moda, acessórios, que a gente viu ali que são o primeiro e o terceiro item, o primeiro e o terceiro segmento no ranking de e-commerce, tem que estar muito antenado. As coisas ficam muito velhas, né? As coisas ficam velhas muito rápido na internet. Né? A gente percebe que se você bobear, o teu site e os teus produtos ficam velhos com uma velocidade muito grande. Então tem que estar antenado. Necessidades e desejos. Tem uma coisa junto da moda, né? Junto da questão da moda, pesquise muito e escreva muito. Gere artigos sobre a utilização do teu produto no sentido de transportar essa necessidade para o desejo. Né? Não ofereça só porque você está oferecendo, só porque o preço você acha que é bom. Não, convença o teu cliente de que ele precisa. E mostre como outras pessoas já estão convencidas dessa necessidade. E aí você consegue, então, transportar da necessidade, simples necessidade, para o desejo de adquirir o teu produto. E não espere que a marca que você vende, certo, faça isso por você. Faça você mesmo. Não terceiriza essa necessidade. E crie, então, aí, olhando por esses primeiros 4 itens, né, crie a sua legião de consumidores. Certo? Tem outros 4 itens também bem interessantes. Outra forma de dar experimentação. Vídeos. Muitos vídeos. Como a comunicação pela internet sem vídeos, ela está limitada somente ao visual, os vídeos é o que te aproxima muito também da experimentação do produto real. E põe a cara na frente da câmera, fale você mesmo sobre o teu produto, fale você mesmo sobre a tua loja, fale sobre você mesmo sobre as coisas que você vende. Tem uma experiência que eu fiquei sabendo hoje de manhã, por exemplo, tem aquele o Catraca Livre, né, que é do Dimenstein. Ele contou hoje de manhã na CBN um caso muito, muito legal, que é o seguinte, foi um mecânico que passou a gravar pequenos vídeos de como se faz algumas manutenções simples no carro. O cara chega a ter num vídeo 60 mil visualizações sobre o produto, sobre o serviço que ele faz. E simplesmente, de uma pequena oficina que ele tinha até um ano atrás, ele está com uma oficina gigantesca,
abrindo uma segunda e com fila de espera de 1 mês e meio para consertar carro na oficina dele. Simplesmente pelo poder dos vídeos. Vídeos simples, não são bestas, mas são simples os vídeos. Entra lá no catracalivre.com.br e você vê lá o nome do rapaz e os links para os vídeos dele. Então, ou seja, o vídeo é uma questão poderosa. Hoje, inclusive, o Google incentiva essa questão, né, de produzir vídeos como meio de propaganda. Você tem os anúncios por vídeo, né, que são utilizados ali, são muito bem remunerados. Sim, são muito bem remunerados, mas há uma grande possibilidade de você demonstrar o teu produto. Somente, então, agora falar de preço, que tem que ter uma pesquisa intensa, mas quando a gente fala de preço, tem uma coisa colada no preço que às vezes a gente não olha. Por que eu deixei o preço aqui quase no final, antes de 2 outros itens muito importantes? É porque a gente tem que construir valor no que a gente vende. E valor não tem a ver com monetário, mas tem a ver com quanto vale, quanto é valioso para o teu cliente o produto que você vende. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa intensa para o nosso produto não estar com preço discrepante do nosso concorrente? Sim. Certo? Porque o cliente na internet ele é muito volúvel. Mas não deixe de trabalhar na construção de valor do que você vende. Principalmente para aqueles aí que entre os senhores que vendem produtos próprios. Que vendem produtos que vocês mesmos fabricam. Construa uma cadeia de valor para o teu produto antes de pensar em concorrer em preço. O tempo de atendimento apareceu aí de novo, né? Que é inevitável. A gente tem que ter um processo de acompanhamento de logística. Porque não é só porque você separou o item que você vendeu para o teu cliente, faturou, emitiu a nota fiscal e pôs no meio de transporte, que o teu envolvimento com o teu cliente tenha acabado. Talvez ali o teu envolvimento com o cliente tenha só começado. Principalmente para quem vende itens de valor agregado maior, esse processo de emissão, de expedição do teu produto só necessita de um acompanhamento muito claro desse produto até a chegada de um cliente, para que você aumente a confiança desse cliente em você. E isso vai diminuir consideravelmente o teu esforço da segunda venda e vai aproximar absurdamente esse cliente de você. E isso tem tudo a ver com pós-venda também. Troca free, devolução, com desconto, com créditos, pesquisa de satisfação, acompanhamento de logística, isso tem tudo a ver com o cliente. Você comprou de mim, beleza. Mas eu não te esqueci. Agora eu vou te acompanhar até você estar com o produto desembrulhado na tua mão. E depois que você desembrulhar o produto e tiver com ele na tua mão, eu ainda quero saber o que você achou dele, o que você achou de todo o processo. E isso pode ser público. Você pode publicar na internet o resultado das suas pesquisas e permitir que o teu cliente seja, incentivar o teu cliente a comentar sobre como é que foi a experiência de compra com você. Então, quando a gente fala dessas coisas, basicamente, meus queridos, é assim, ajude o teu cliente a querer comprar de você. Tá? Tem uma frase aí que foi dita pelo Adolfo Menezes. Adolfo Menezes é o presidente da FEComércio, né? Ele tem essa frase dele que é super bacana, né? sobre vendas pela internet, porque ele é um artigo que ele colocou, está em alguns lugares, aí está no EBIT, está no valor, né? Valor econômico aí, e ele traz o seguinte, o medo que ele está vendo das empresas de e-commerce no Brasil, principalmente as pequenas, principalmente as pequenas, não, as pequenas e as grandes, estarem brigando só por preço. Só se pensa em preço menor, e você acaba perdendo a cadeia de valor da venda online. Então, olha só, nesse quesito, pecamos pela deficiência de explicitar os principais atributos do comércio eletrônico, que são a conveniência de comprar dentro de casa, a variedade da oferta que você não conseguiria acompanhar numa gôndola de supermercado, certo? A relação de conforto e de confiança, certo, com o consumidor com o pós-venda. Então, ou seja, a gente fica brigando muito com preço e, na verdade, tem que construir uma cadeia de valor para os nossos produtos. Senão, vai virar um mercado prostituído, vendendo a preços cada vez menores e por margens cada vez mais apertadas. E aí, que diferença isso tem do ambiente de vendas presenciais que a gente já vive? Certo? Então, olha só. Desfoque do assunto preço.
pensa o seguinte, venda pela internet não é venda simples, é venda com valor agregado. E quando você agrega valor, você passa a ter direito de também agregar preço. E aí a gente pode, então, se utilizar não só dos custos menores de manter uma loja online em comparação a manter uma loja presencial, mas também poder ter uma obtenção aí de margem de contribuição maior por desfocar a questão do preço e focar a questão do valor no cliente. Ok? Vamos ver aqui. Tem algumas experiências aí de e-commerce que eu achei interessante. E essa primeira aí, que é a Lema 21. Eu achei muito legal esses caras, porque eles são exatamente um modelo de negócio que a gente precisa olhar para o modelo de negócio deles e falar assim, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? A Lema 21 funciona da seguinte forma. É uma loja de óculos de grau e óculos escuros. Poxa, mas isso é uma das coisas que você mais necessita de experimentação presencial no cliente. Como é que eles fazem? Você vai lá e compra você entra no site deles e compra um voucher de R$267. Então qualquer óculos com lente comum custa o mesmo preço. E você escolhe 4 armações que você mais gostou. Eles mandam na tua casa essas 4 armações e você pode ficar 4 dias com essas armações experimentando o óculos para decidir, dentre aqueles 4, qual que você mais gostou. Ao final dos 4 dias, você devolve esses 4 óculos para eles, pega o voucher que você tem, certo? Você comprou o voucher, vai no site e efetiva a compra do óculos que você mais gostou. Se você não quiser nenhum, tem uma taxa aí logística pelo courier deles ter enviado para você os óculos e ter pegou de volta. Esses caras estão sendo premiadíssimos. E é um modelo de negócio que fala assim, nossa, eu nunca imaginei que alguém poderia transpor para a internet um modelo de negócio desse. Pois é. Então eu acho um modelo de negócio super legal, que a gente faz. A primeira vez que eu olhei, falei, caramba, como é que eu não pensei num negócio desse antes? Né? E é muito interessante esse tipo de coisa. Outro negócio que está crescendo muito no Brasil, que é a venda de bebidas pela internet. E aí tem, por exemplo, um movimento que é do Drinks for You. Drinks for You é um site de vendas de cervejas especiais pela internet. É um público restrito, certo? Ou é um público que já conhece daquela cerveja belga, ou daquela cerveja, né, no caso de cervejas com marcas estabelecidas, ou é um público que já é aberto à experimentação por natureza. Poxa, tem uma cerveja com determinado tipo de grão, de malte, com determinado... Poxa, essa eu não conheço, mas eu vou querer conhecer. Então, assim, é muito bacana porque você limita o teu público, mas não limita o teu produto. E aí tem todo um processo também de você dar experiência para esse público e permitir a entrada dele no teu produto. Ou do teu produto, né, a entrada nele. Outra coisa também, por exemplo, a Fercalto, inclusive, é de um colega aí da Diadema. Fercalto é uma loja online de autopeças. Kits, acessórios de som, mecânico, dos mais diversos. Eu tive com o senhor Marcelo no jantar de 40 anos, no jantar do Dia do Comerciário, e ele teve me comentando como foi. Ele está há 4 ou 5 anos com o e-commerce e como foi iniciar muito simples e ir trocando as plataformas até ir chegando numa forma mais abrangente de apresentar, né? De apresentar, de se apresentar pela internet, de vender pela internet. E eu devo escrever um case dele daqui a alguns dias e vou publicar, e aí, especialmente para os senhores que estão participando, eu vou mandar para vocês o case direitinho, tá? E uma outra coisa também que são os marketplaces, que estão ganhando uma certa força também, que eles não tiram a necessidade de você ter o teu site, mas podem te dar uma efetividade bem bacana aí na internet, que são os quê? São os portais de multilojas. São os portais que trazem multilojas e você consegue vender o teu produto mesmo estando presente ali os teus concorrentes. E aí é em lugares como esse, inclusive, que você tem que ter uma força para se destacar no meio da multidão. Principalmente aí para vendas mais comuns, como é o caso ali do celular. Né? Quando a gente fala de produtos artesanais, a gente tem também, inclusive, uma iniciativa que chama Elo7,
que trata só do pessoal aí de vendas artesanais, que é bem bacana também. Tá bom? Vamos falar ali agora o seguinte, tecnologia, só um minuto. Quando a gente fala de tecnologia, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, né? E uma coisa que eu sempre falo. Mínimos investimentos talvez tragam mínimos resultados. E o que esse caso do primeiro violão aí? Esse caso do primeiro violão aconteceu com um amigo. Tinha um amigo que ele era doido, o filho dele tocar violão. E aí o menino ele já tinha tentado uma vez, não tinha tentado uma segunda e tal. Chegou uma hora que ele falou assim, quer saber, eu quero que ele toque violão, mas eu não sei se vai dar certo. Eu vou dar um violão baratinho para ele. Vou dar um violão bem baratinho, né? E aí o que eu faço? Se ele gostar de tocar violão, eu compro outro violão maior. Compro outro violão melhor. Mas se ele não gostar, eu deixo por isso aí, pelo menos eu não perdi dinheiro. Só que o violãozinho era tão ruim, tinha um som tão feio, era tão duro de tocar, que machucava tanto os dedos do menino, que o menino desistiu de tocar violão. Depois a gente descobriu que o menino tinha um big talento para música. Acabou indo tocar contrabaixo, para sorte do pai dele, ou para não total tristeza. Mas pelo pequeno investimento que o pai dele fez no começo da possível carreira do menino, quase que ele destrói a possibilidade da gente ter um bom músico hoje. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com essa mão de investir pouco para só começar. Porque, às vezes, o teu investimento é pequeno, o resultado é pequeno e você acaba, então, tirando, ou você acaba por essa insatisfação de resultado, você acaba desistindo de continuar no mercado. Então, assim, tem algumas coisas que a gente fala que o e-commerce tem que ter um mínimo de algumas coisas, né? E quais são essas coisas que o e-commerce tem que ter pelo menos um mínimo, né? Tem que ter um mínimo de endereçamento no Google, no endereçamento pela internet, que é o famoso SEO. A plataforma tem que ter um mínimo de endereçamento dos produtos, um mínimo de endereçamento do teu segmento de negócio, para que tenha uma naturalidade dos teus produtos aparecerem na internet sem depender exclusivamente de campanhas pagas pelo Google. Tem que ter um mínimo de visual e navegação. Visual, se o teu site é generalista, tem que dar acesso rápido ao produto. Se o teu site é específico, ele tem que dar um visual de acordo com o teu público. E tem que ser fácil de navegar. As pessoas têm que querer visitar pelo menos 3 páginas do teu site quando elas acessam. Tem que ter capacidade de ampliação. Porque hoje você pode ser pequeno, mas com certeza amanhã será grande. E aí? Como é que você faz quando você descobre que o teu site não vai conseguir ampliar de acordo com o sucesso do teu negócio? Outra coisa importante também é você poder utilizar as redes sociais. Hoje é muito simples, ou deveria ser muito simples, você fazer publicidade do teu produto dentro do Facebook, dentro de outras redes sociais. E a gente percebe que existem plataformas muito simples que acabam não conseguindo fazer essa questão, certo? De dar para dentro da rede social uma naturalidade de visualização do teu produto. Outra coisa é ter ferramentas de analisar resultado, analisar conversão, analisar acesso, analisar a vida do teu site e o comportamento do teu cliente dentro do site. E outra integração com meios de pagamento, se é o caso de você aprovar pagamento online, que é o que mais acontece, né? Então você tem que ter uma plataforma que tenha um mínimo aí de integração com os meios de pagamento para justamente dar para o teu cliente a facilidade de se cadastrar, utilizar um meio de pagamento no qual ele já é cadastrado, isso dá segurança para o cliente comprar e efetivar o pedido no teu site. Quando a gente olha por isso, por plataformas de e-commerce também, a gente divide ela em, vamos pensar em 3 pedaços, no mínimo em 3 pedaços. O primeiro do estilo faça você mesmo. E o faça você mesmo tem eu poderia quebrar isso em 2 categorias. Aquele que você não precisa saber conhecer tecnologia, certo? Para as plataformas que você vai lá e você mesmo cadastra, você mesmo levanta, você mesmo cadastra os produtos, insere foto, bacana. Só que a gente pode cair naquele problema lá do violão barato. Quer dizer, o investimento de valor é baixinho. Pois é, o investimento pode ser baixinho, mas os resultados podem ser insatisfatórios também. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Certo? E quando a gente fala de tecnologia, você tem 2 tipos de site do estilo faça você mesmo. Você tem esses já prontos por host, né, por alguns hosts aí do mercado. Você pode ter aquele tipo, ele é de graça, é só baixar e instalar. É só baixar e instalar para quem manja bem do que está fazendo. Né?
Não é um sisteminha lá de editor de texto que você baixa da internet, dá próximo, próximo e final e ele já está instalado. Não, você precisa configurar, você precisa fazer upload, você precisa fazer configurações diversas que só uma pessoa que entende de tecnologia vai conseguir fazer. Você precisa entender isso também. Contrate. O contrato você pode, tem vários níveis, vários preços, várias formas, vários tamanhos, certo? Você pode escolher a solução que seja do tamanho que você precisa hoje, ou sempre um passo à frente, né? Pode ser um pouco maior do que você já precisa hoje, mas ela pode se ampliar ao tamanho que você quer ser amanhã. E aí você consegue balizar melhor, equilibrar melhor as coisas, e equilibrar melhor como você vai contratar isso. Ok? Marketplace. Marketplace é o site de multiprodutos ou multivendedores, né? Pode ser uma boa. Ele não tira a necessidade de você ter o seu site, mas ele pode ser uma impulsão muito boa. E aí tem Rakuten, Elo7 e algumas outras ações. Aí mesmo a gente fala de Mercado Livre, pode ser um exemplo também, certo? De marketplace, onde você vai se utilizar de um ambiente onde tem múltiplos vendedores. Vamos lá. Para a nossa reta final aí, tem uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Legal, você falou de tudo isso, falou de plataforma, falou de RP, falou de marketing, mas e vocês? Onde é que entra nessa história? Hoje, a SolidCorp é uma empresa que está um bocado de tempo no mercado de gestão empresarial, e nós temos também soluções de e-commerce muito boas. E como é que a gente atende esse mercado? A gente atende e-commerce integrado à gestão. Então hoje nós temos uma plataforma de e-commerce, certo? Que dá justamente para o empresário, para o empreendedor, essa confiança em uma plataforma aberta, configurável, ilimitada, junto de um processo de gestão de negócio. Porque a gente percebe muito que o empresário ele inicia a vida dele na venda online e logo em seguida descobre que não tem braço para fazer todo o resto. Para fazer faturamento, para controlar estoque, para controlar compras, e você acaba bagunçando, para aqueles que têm loja física, acaba bagunçando as coisas, ou ele acaba tendo que aumentar muito o pessoal dele para fazer as coisas, eleva os custos e não consegue manter o preço dele, e não consegue manter a atividade dele de instrução pela internet. Então, ou seja, a gente tem um sistema, uma solução, uma plataforma de e-commerce que ela vem caminhando ali, entre comércio eletrônico, gestão online, controle de vendas, sejam elas físicas ou online, emissão das notas fiscais eletrônicas de forma conjunta, controle de estoques, controle de compras e controle financeiro, certo? Tudo isso integrado dentro de uma mesma plataforma. E aí é onde a gente vai dialogando entre os mundos de gestão e os mundos de vendas. E a gente, ou seja, vai dialogando entre esses mundos e transacionando as informações de uma forma clara. O projeto que a gente oferece aí para os associados da ACE, ele tem algumas questões bem bacanas, que é o seguinte, o site ele é personalizado, certo? Então eu vou entender qual é o teu público, vou entender qual é o padrão visual da tua empresa e vou desenvolver o site de acordo com o que você precisa. A operação é toda ilimitada. Crescimento é teu, não sou eu que vou impedir o teu crescimento, certo? Então não limito por produto cadastrado, não limito por pedido de venda, não me limito por transação, e é lógico que à medida que a tua operação vai crescendo, a gente vai aumentando o recurso computacional também, porque você também não tem que investir em servidores, em grandes máquinas, porque toda essa solução a gente coloca em cloud computing. Dá toda a assistência para os processos de comércio eletrônico, sobre atuação, geração de conteúdo, geração de demanda, SEO, certo? Todo esse processo de comércio eletrônico a gente dá consultoria sobre ele e orienta você e tua empresa de como caminhar nessa oferta de produtos pela internet. Eu acabei adiantando aí o último item também, certo? Com relação ao sistema de gestão, ele é totalmente integrado ao comércio eletrônico, certo? Só que você, poxa, Hugo, mas eu quero trabalhar de forma separada, me interessou agora o sistema de gestão empresarial. Ele trabalha também separadamente do comércio eletrônico, tá?
De repente você tem mais de um comércio eletrônico, quer condicionar tudo dentro do no sistema de gestão, quer controlar isso na mão, mas ter a automação da gestão empresarial, a gente consegue fracionar isso aí de forma tranquila também. Os módulos básicos são os módulos de vendas, estoques, compras e finanças. Mas tem um slide daqui a pouco que a gente vai ver que existem módulos avançados aí que dão uma abrangência muito boa. E relatórios gerenciais dos mais diversos, aí, numa plataforma muito vivida que a gente tem de sistema de gestão empresarial. Okay? A solução ela baseia o seguinte, solução de comércio eletrônico, e ela está alinhada com 3 trilhas de negócios. Aí. Uma do pedido até a contas a receber, controlando a separação de materiais e faturamento, certo? A outra trilha é relacionada a compras, né, aos suprimentos. Então a gente tem uma trilha desde a necessidade de material até o contas a pagar, passando ali por compras, recebimento, controle de estoque. E uma trilha de negócios só para consolidação de informação, certo? Elas podem ser as informações financeiras, certo? Informações, apurações fiscais e apurações contábeis. Ou seja, Hugo, poxa, eu já tenho uma empresa de vendas físicas, eu estou abrindo a empresa eu quero abrir aí a frente de comércio eletrônico. Legal, você pode implantar o sistema e junto levantar o seu comércio eletrônico para você ter um processo de gestão mais apurado e depois integrar o seu comércio eletrônico a tudo isso. A gente tem uma oferta especial para isso, para os associados da ACE. Tá? Então, para as empresas que são associadas, nos procurem, que a gente tem alguns preços diferenciados, algumas formas de implantações diferenciadas. Então, aí um diagrama aí de todos os módulos que a gente tem disponível na solução. Lógico que os combos básicos estão ali no azulzinho, né? São aqueles que atendem inicialmente as empresas, mas é lógico, dependendo da constituição da empresa, do porte dela, da necessidade, a gente pode ir ampliando para qualquer uma das outras, ok? Essa é uma primeira palestra num tom mais básico aí sobre comércio eletrônico. À medida que os senhores aí, que os associados da ACE nos demandarem, a gente vai ampliando os assuntos, ou seja, vai trazendo alguns assuntos que sejam de interesse de vocês. Muito em breve nós vamos ter uma ação bem bacana, tá, de palestra da área financeira. Tá, de palestra da área financeira com relação à visualização de dados financeiros, visualização de saúde financeira da empresa. Tá? Então fiquem antenados aí com as nossas newsletters, com os nossos comunicados, que muito em breve a gente vai ter palestras bem bacanas nesse sentido. Tá? Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado mesmo. E Sérgio, olha, poxa, Hugo, legal, abordou algumas coisas legais, mas eu gostaria de saber especificamente de um determinado item. Fica à vontade de nos consultar, de me mandar e-mail, tá? Eu vou deixar aqui, ó, nesse slide já, tem algumas informações aqui que são úteis para vocês acompanhar a gente. Então, assim, quer mandar um e-mail pedindo alguma informação, tá lá, contato@solidcorp.com.br. Onde estará disponível os vídeos dessa apresentação. Por que eu digo os vídeos? A gente está aqui com uma hora, né, quase uma hora de apresentação, eu devo fracionar isso aqui. Né? Eu devo fazer 3 capítulos de apresentação para ficar mais claro aí. Onde é que você acha? youtube.com.br/Grupo Solid Corp. E lá tem diversas outras palestras que a gente já fez. Né? Tem sobre SPED contribuições, tem sobre implantação de sistema para empresa de pequeno porte, né? Legal, Haroldo, obrigado pela presença aí, meu caro, e vamos nos falando, tá? Legal, Sérgio, muito obrigado mesmo. Então, legal, bacana, Albert, eu vou te passar um e-mail específico, não, eu que agradeço a presença aí, tá? Eu vou até pedir para vocês depois, quem quiser nos acompanhar também no Facebook, nós vamos colocar um post lá sobre essa palestra realizada. Vai lá, comenta também, fala, pô, assisti, foi legal, pô, assisti, não foi legal. Pode falar também, a gente gosta de ouvir, tudo é sempre muito interessante. Obrigado, seu Carlos, isso que eu acho excelente, muito prazerzão ter o senhor aí, a presença do senhor nesse evento. Obrigado, Margarete, obrigado mesmo, obrigado pela presença, obrigado pela atenção, viu? Ok, Emerson, fica à vontade, se você quiser, passa um e-mail direto para a gente, fala, ó, estive no evento online, gostaria de saber tais coisas, vou ter o maior prazer, esses e-mails vêm também para mim, tá? Vou ter o maior prazer em te responder.
Legal, Albert. Estou pegando aqui teu e-mail e vou te passar um e-mail com os meus dados diretos, tá? Até logo, Sérgio. Obrigado pela atenção. Obrigado mesmo. Senhores, gostaria de dizer assim, agora então formalmente a todos, agradecer muito a presença de todo mundo. Tá? Palestras online tem sido uma forma da gente aí distribuir alguns conhecimentos. Eu acredito muito que conhecimento não pode ficar parado, né? Se você acha que sabe alguma coisa, você tem a obrigação de passar para frente, porque é transportando conhecimento que o mundo gira. Né? Então, assim, e forma online é um meio que a gente tem aí, não só de poder distribuir conhecimento ou algumas coisas que a gente sabe, que são importantes falar, do posterior. Então, muito obrigado aí. Verdade, ó, só falta um cafezinho online, né? Tá aí, ó, eu vou montar um e-commerce para, em conjunto com o web seminário, fazer um coffee break online, certo? E aí realmente são coisas que a gente acaba perdendo aí. Legal, legal, Carlos. Vamos fazer o seguinte, bacana. Só para dizer, aqui quem está falando é o Hugo Santos, né? Eu preciso trocar essa mensagem que o GoToMeeting fica dando, que é o meu sócio, que é o Marcelo, que ele fez o primeiro registro, acaba ficando a informação que é o Hugo Santos, mas eu pode ter certeza que eu vou ligar para ti, tá bom? Então, senhores, muito obrigado a todos. Aí estamos com praticamente uma hora aí de evento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Aqui, os que deixem seus registros aí no chat, eu vou ler com calma. Aqueles que deixaram um e-mail para retornar, vou retornar amanhã ainda. E vamos falando e quiserem alguma outra informação, olha, meu tempo é de vocês. E mandem e-mails, mandem comunicados para a gente se falando então. Ok?